Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre autovetores e autovalores. Para isso consideramos a matriz A dada por 0, 1 meio, 1 meio, 0. Então essa matriz é a matriz associada a uma transformação linear. O exercício solicita que nós determinemos os autovalores associados a essa matriz e os autovetores. Então, como é que a gente vai fazer para determinar os autovalores e os autovetores desta matriz A? Bom, primeiramente, vamos colocar aqui a nossa solução. Então, primeiramente, nós vamos determinar o polinômio característico associado à matriz A, que a gente vai chamar de P de lambda. Esse P de lambda ele é dado pelo determinante de lambda vezes a matriz identidade menos a matriz A. Fazendo então essas operações, então nós vamos ter esse aqui é o símbolo do determinante, o lambda, que multiplica a matriz identidade 2 por 2, que seria 1, 0, 0, 1, menos a matriz A. E aí no caso nós temos a matriz A, que seria 0, 1 meio, depois 1 meio e 0. Calculando então essas operações com as matrizes dentro do parêntese, nós vamos fazer então, vai ficar o determinante de lambda 0, 0 e lambda menos 0, 1 meio, 1 meio e 0. Efetuando então a operação de subtração, então nós temos que lambda menos 0, e nós teríamos lambda menos 0, que dá lambda, depois 0 menos meio, 0 menos meio dá meio, negativo. Em seguida a gente faz 0 menos meio novamente, que seria também meio negativo. E depois lambda menos 0, que é igual a lambda. Fazendo então essas operações, então nós vamos ter, que é o determinante, né? Então lambda vezes lambda vai ficar lambda ao quadrado, que tem, quando a gente calcula o determinante, a gente faz a multiplicação nesse sentido, que dá lambda ao quadrado, depois a multiplicação nesse sentido, que dá menos lambda. Então menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então aqui nós teríamos menos 1 sobre 4. Bom, esse aqui é o que a gente chama de P de lambda, que é o polinômio característico associado à matriz A. Nesse caso, como a gente quer determinar os autovalores associados à matriz A, esses autovalores eles só aparecem e só podem ser determinados quando o P de lambda for igual a 0, ou seja, os autovalores eles seriam o que? As raízes, né? Os autovalores seriam as raízes do P de lambda. Igualando então o P de lambda a 0, então nós temos lambda ao quadrado menos 1 quarto, isso aqui vai ser igual a 0. Então isso quer dizer que lambda ao quadrado é igual a 1 quarto, dando sequência. Então nós temos que lambda é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, aí nós tiramos a raiz de 1 e a raiz de 4, então lambda é igual a mais ou menos 1 sobre 2, e a raiz de 1 é 1, e a raiz de 4 é 2.
Daí, o que nós concluímos? Os autovalores. Temos aqui os autovalores. Seriam colocar lá autovalores. Nós vamos chamar de lambda 1, que vai ser 1 meio, e lambda 2, que vai ser menos 1 sobre 2. Então, uma parte do exercício nós já fizemos, já determinamos os autovalores associados à matriz A. Agora vamos determinar os autovetores. E como é que a gente determina os autovetores? Então, a gente sabe o quê? Que são autovetores associados a uma determinada matriz, os vetores tais que, se eu pegar a matriz A vezes x, isso é igual ao autovalor vezes x. Então, esses x aqui seriam o que a gente chama de autovetores. Todos os vetores que satisfazem essa propriedade, eles são autovetores. Muito bem, então usando essa ideia, o que a gente faz? Nós temos a matriz A. Nós vamos substituir, né, no lugar aqui do A, dessa expressão, nós vamos colocar os elementos da matriz A. Então seria 0, 1 meio, 1 meio e 0. Então aqui nós temos a matriz A. O autovetor que a gente quer encontrar, associado a lambda, né, nós não conhecemos. Então nós podemos chamar ele de x1, x2, as coordenadas desse vetor, x1 e x2, que é igual a lambda. Então vamos inicialmente colocar o lambda 1, que seria 1 meio, que multiplica x1 e x2. Nós estamos usando a ideia, definição, de autovalor e autovetor. Fazendo então esta multiplicação, nós vamos ter. Então nós vamos multiplicar aqui nesse sentido. A linha dessa matriz, ela vai multiplicar esta coluna. Então nós fazemos aqui a operação de multiplicação. Depois disso, esta segunda linha, ela também vai multiplicar esta coluna. Fazendo então estas multiplicações, nós temos o quê? Então vai ficar 0 vezes x1, dá 0 x1, 0 x1 menos meio x2, isso é igual, aí aqui o 1 meio ele vai multiplicar o x1 e depois ele vai multiplicar o x2. Então 1 meio vezes x1 vai ficar meio x1. Então aqui nós temos que meio x2 é igual a meio x1. Passando esse número 2 aqui multiplicando, então nós vamos ter que menos x2 é igual a x1. Então quer dizer, os vetores v1 associados à matriz A, eles são do tipo x1 e depois na segunda coordenada, né, x1 é igual a menos x2. Então, na segunda coordenada seria o x2. Né? Se x1 é igual a menos x2, então x2 é igual a menos x1. Então aqui ficaria menos, no lugar do x2, ficaria menos x1. Então todos os vetores desse tipo, eles são autovetores associados a lambda, que no caso aqui nós estamos usando 1 meio. Né? Um exemplo de vetor poderia ser, por exemplo, 1 e menos 1. Então, isso aqui é um autovetor associado ao autovalor lambda. Muito bem. Terminado então essa procura, né, pelos autovetores de lambda 1, né, que é 1 meio, vamos fazer o mesmo para lambda 2. Então vamos escrever lá.
para lambda 2 igual a 1 meio. Também nós vamos usar a definição de autovetor de alto valor. Então, pela definição, um A vezes um vetor x é igual a lambda vezes um vetor x. Então, se isso acontecer, o x é um alto vetor associado ao alto valor lambda. Aqui nós vamos chamar de lambda 2. E aí nós vamos substituir. Então nós pegamos lá a matriz A, que é 0, 1 meio, 1 meio e 0. Isso multiplicando o x, que nós não conhecemos, vamos chamar de x1, x2, que é igual a lambda 2, que é menos 1 meio, que multiplica x1, x2. Fazendo então estas multiplicações, então nós vamos multiplicar neste sentido. 0x1, depois meio x2. Fazendo a multiplicação, então nós vamos ter 0x1 meio x2, que é igual a menos meio x1. Fazendo a multiplicação na linha de baixo, então nós vamos multiplicar aqui por 1 meio, depois isso daqui por 0. Então vai ficar meio x1 depois 0x2, isso é igual a menos meio x2. Então aqui nós temos um sistema. Quando a gente resolver esse sistema, o que é que nós vamos encontrar? Então da primeira linha, a gente tira aqui meio x2 é igual a menos meio x1. Simplificando, nós temos que x2 é igual a menos x1. Se nós simplificássemos a segunda equação, nós chegaríamos na mesma igualdade. Isso significa o quê? Que os autovetores V2 associados a lambda 2, eles são do tipo x1 menos x1. Como exemplo, a gente pode chamar lá de V2 o vetor, por exemplo, 1 e menos 1. Né? Então, esse aqui seria um vetor associado ao alto valor lambda 2 igual a menos meio. Seria uma possibilidade ali. Ok, e aí com isso nós encontramos os autovetores e os autovalores associados à matriz A dada no início do exercício. Então, aqui está a matriz A. Né, e o que a gente buscava no início desse exercício era justamente determinar os autovalores e os autovetores associados à matriz A. Até a próxima!